Há muito tempo atrás, em Tiso, uma pequena nação no Oriente, uma donzela dos céus desceu à terra e se apaixonou por um mortal. Seus filhos, que herdaram a beleza de sua mãe, fizeram sua morada no reino dos homens e ficaram conhecidos como o povo Yol. Sua beleza sobrenatural provou ser mais uma maldição do que uma bênção, pois eles foram devastados por humanos gananciosos e seus números diminuíram drasticamente. Isso não foi exceção para a última filha sobrevivente dos Yol, convocada pelo imperador para esperar e servir ao seu prazer. Atualmente, o imperador relaxa com uma mulher, toda sorridente. Quando a mulher pergunta sobre seu humor, ele informa que há alguém que ele está ansioso para encontrar naquela noite. Nesse momento, um servo entra para informá-lo de que a garota Yol chegou, então ele imediatamente se levanta e ordena que a outra mulher saia. No entanto, o servo insinua que houve um pequeno problema, mas o imperador, alheio ao que o problema poderia ser, parece bastante feliz, contanto que a garota Yol esteja finalmente lá. À medida que a garota entra, sua testa se franze de raiva ao ver seu rosto. Para sua surpresa, o rosto da garota está parcialmente manchado. Como se isso não bastasse, o servo informa que, quando a mãe da garota ouviu sua ordem, ela não pôde conter sua fúria, então ela fez aquilo com o rosto de sua filha. Tremendo, a garota se curva e começa a implorar por misericórdia por sua mãe, mas o imperador explode em risadas e ordena ao servo que acabe com sua vida e traga outra garota Yol. Na verdade, desta vez ele ordena que todas as mulheres Yol, especialmente a mãe da garota, sejam trazidas. Surpreendentemente, o servo revela que a garota é a última dos Yol, porque depois que ela foi levada, as pessoas restantes tiraram suas vidas. Chocada com essa notícia repentina, ela questiona o servo, perguntando se isso significa que sua mãe não existe mais, mas ele a adverte contra levantar a voz na presença do imperador. Enquanto isso, a outra mulher ainda permanece no quarto e o imperador pega uma espada e a mata furiosamente, dizendo que ele mandou ela sair, mas ela obviamente desobedeceu suas ordens. Então o imperador se volta para o servo, a quem ele se dirige como chefe unique, e diz-lhe para encontrar quaisquer possíveis sobreviventes dos Yol, mas até então a garota deve permanecer viva. E assim começa a história trágica da última Yol restante. 10 anos depois, aquela garota, agora conhecida como concubina Seala-in, a última dos Yol, ainda tem sua vida girando dentro do confinamento do harém. Ela é vista com sua criada, a quem ela está dando uma lição sobre como se dirigir a ela informalmente, enquanto a criada ajuda a pentear o cabelo. Ela fica espantada com o quanto a senhora cresceu e Seala responde lembrando-a de que ela está no harém há quase 10 anos e não demorará muito até que ela possa finalmente deixar o palácio. Ela parece bastante feliz com isso, no entanto, ela sabe que a única maneira de uma concubina deixar o palácio é se tornar uma freira e ela não tem certeza se a criada gostaria de se juntar a ela. Depois que sua criada John termina de fazer seu cabelo, ela pergunta se ela acha que sua mãe sabia que a horrível cicatriz que ela infligiu nela seria a chave para sua sobrevivência no harém, mas John a abraça, tranquilizando-a de que não será e ela finalmente será livre. Ela também acrescenta que tudo o que ela quer é viver em paz com ela. Seala começa a desabafar com John, dizendo que está cansada de suportar a tirania sem fim do imperador e de aguentar o desprezo dos cortesãos. Ela diz que tentará suportar da melhor forma possível e espera que nada aconteça da próxima vez que o imperador a convocar para sua câmara de cama. Ela acrescenta que, se sua virtude permanecer intacta, elas poderão deixar o harém de uma vez por todas. Ela até sugere ir para algum lugar bem longe e nunca mais voltar. De repente, elas ouvem um barulho e Seala menciona que parece que o príncipe Muan voltou da guerra. Então ela pergunta se ele é o que eles chamam de demônio, mas John adverte contra falar dessa maneira, porque até as paredes têm ouvidos. É sabido que sempre que o príncipe visita, os ventos da morte varrem o palácio imperial. Nesse momento, um dos eunucos entra correndo, chamando o nome de Seala e informando que o imperador a convoca. Ela fica em choque com essa notícia. Ao chegar à presença do imperador, ele a silencia no meio de sua saudação. Acontece que ele a convocou para zombar de seu rosto manchado na frente das outras concubinas. Isso continua por um tempo, até que ele de repente se lembra de que ela está esperando para partir em breve e sugere que talvez outra pessoa possa colocar seu sêmen nela, já que ele não está disposto.
ela expressa sua gratidão por suas palavras e revela que gostaria de entrar a serviço do Senhor Buda, mas antes que ela possa completar sua declaração, ele imediatamente recusa a ideia e agarra seu cabelo. Ainda puxando seu cabelo, ele diz que não pode deixá-la sair de sua vista, porque ela lhe traz maior alegria em sua câmara de cama. No entanto, Seala permanece firme em seu pedido e desejo de entrar na vida monástica. Nesse momento, um servo interrompe com a informação de que o príncipe Muan chegou. Ao ouvir isso, o imperador a joga para longe, mas assim que ela sai para sair, ele chama sua atenção, dizendo que mudou de ideia. Então ele direciona sua atenção para o príncipe, revelando que ele é seu irmão gêmeo e o único homem que ousa invadir seu harém com seus soldados a reboque. Além disso, ele menciona os rumores que circulam sobre ele e lança ameaças sutis sobre arrancar as línguas daqueles que espalham os rumores. Com a mão em volta de seu pescoço, dizendo tudo isso, ela se encolhe ao ouvir essa parte, fazendo com que ele pergunte se ela está com medo. Depois disso, ele elogia seu perfume agradável, que ele acha que contrasta com seu rosto. Enquanto o príncipe o chama, ele a dispensa imediatamente. Assim que Seala passa pelo príncipe a caminho da saída, ele mostra atos de cavalheirismo, deixando-a passar primeiro. Então ele percebe a cicatriz em seu rosto e observa que a dor deve ter sido excruciante, a julgar pela cicatriz. Em um ato de despedida inesperado, ele a saúda como uma guerreira destemida e murmura desculpas antes de partir ao encontro de seu irmão. Seala, com passos que ecoam a solidão dos corredores, retorna aos seus aposentos, perdida em pensamentos que oscilam entre a severidade do imperador e a doçura inusitada do príncipe Muan, seu irmão gêmeo. À medida que se aproxima de seu refúgio, ela se depara com um John, cujos olhos refletem uma preocupação profunda. Com um sorriso sereno, Seala assegura de que está bem, dissipando as sombras da inquietação. Confidências são trocadas, e Seala revela seu encontro com Muan, cujas palavras pareciam dançar com uma intimidade de longa data. Um gesto suave em seu próprio rosto a leva a questionar um John sobre a cicatriz que ali reside, indagando se o tempo já começou a apagar suas marcas. Um John, aproximando-se, sussurra que talvez seja preciso apenas um pouco mais de paciência. Subitamente, a porta entreabre-se, revelando uma silhueta curiosa. Sorrisos florescem em seus rostos ao reconhecerem Ong, o amigo que chega carregando iguarias. Sentam-se para saborear o banquete improvisado, e Seala, com um toque brincalhão no ombro de Ong, lhe diz que ele é sempre bem-vindo, com ou sem presentes, pois não deseja vê-lo em apuros. Ele, mudo, responde com gestos, e Seala, numa sintonia perfeita, vocaliza cada pensamento não dito, deixando um John maravilhada com tal cumplicidade. Mas a harmonia é quebrada por um grito que ressoa, acusador e incisivo. Porque o jovem roubaria os presentes do imperador destinados a ela. Ong, tomado pelo pânico, desaba, tremendo, ao chão. A acusadora, uma das concubinas do imperador, não poupa sua fúria. Seala, erguendo-se em defesa do amigo, enfrenta a tempestade de acusações, lembrando à concubina que aquele é o seu domínio. A dama, contudo, insiste, alegando que Ong tem se apropriado de comida e joias, e agora, flagrado adentrando o santuário de Seala com tais itens, parece culpado. Seala, firme em sua convicção, defende Ong, argumentando que ele agiu por compaixão, não por ganância. Mas suas palavras são interrompidas quando a concubina, em um ato de crueldade, pisa na cabeça do rapaz e ordena sua captura, ameaçando-o com um destino terrível. Os guardas, prontos para arrastar Ong para longe, encontram-se diante de uma barreira inesperada, Seala, cuja súplica fervorosa corta o silêncio como uma lâmina. Ela se oferece em sacrifício, disposta a suportar o castigo destinado ao menino mudo. A concubina, com um sussurro que carrega ecos de um passado esquecido, tenta desviar o curso da compaixão de Seala. Mas a determinação de Seala é inabalável, e ela se ajoelha, um monumento à misericórdia, enquanto a concubina, movida por um vislumbre de humanidade, abranda a sentença para 30 chibatadas. As lágrimas de Seala se misturam ao som dos golpes, cada um trovão que estremece o coração. Ong, frágil como um junco ao vento, desfalece sob o peso da punição. Seala, em um ato de desespero, revela uma lâmina oculta, proclamando ser a única capaz de salvá-lo. Será que ela possui um dom sobrenatural?
lendas antigas falam de uma donzela celestial que desceu dos céus e, com seu sangue milagroso, curou um mortal ferido. Os Yol, descendentes dessa união celestial, carregam em suas veias o poder de curar. E Seala, a última herdeira desse legado, detém o segredo da vida em suas mãos. Após trazer Ong de volta das sombras da morte, Anonog cuida das feridas auto-infligidas de Seala. Ela recorda a primeira vez que Seala usou seu dom em Unjon, e como, antes dele, apenas criaturas da floresta haviam sido suas pacientes. A recuperação, um processo lento e doloroso, durou 3 dias. Anja, apesar de grata, teme as consequências de tais atos dentro dos muros do palácio. Mas Seala, movida pela compaixão pelo menino e sua família, não vê outra escolha. Na quietude da noite, enquanto Seala vagueia por seus aposentos, uma voz a chama do outro lado da cerca. Uma mão acena, e ela se aproxima para descobrir um homem com um presente clandestino, um coelho caçado, parte do qual ele reservou para ela. Eles trocam palavras em sussurros, mas são interrompidos pela chegada do príncipe Muan, que acusa o homem de conversas secretas com a concubina do imperador. Seala, reconhecendo a voz do príncipe, age rapidamente para proteger o homem da ira real. Mas sua tentativa de fuga é frustrada quando o príncipe a captura e a leva para o outro lado da cerca. Ele revela seu prazer em vê-la novamente, mas Seala, inabalável, defende a inocência do homem. O príncipe, no entanto, questiona sua consciência dos perigos que ela enfrenta. Ao se aproximar, ele observa que Seala parece mais pálida, mais frágil. Ela implora por misericórdia, não para si, mas para o homem. O príncipe, então, a aconselha a rogar pela própria vida. Ele fechou os olhos, lutando contra a memória do incidente. As palavras ecoavam em sua mente, uma promessa que ele não sabia se conseguiria cumprir. Seala, com seus olhos astutos, decidiu que não deveria confiar nele. Ela via semelhanças entre o príncipe Muan e seu irmão, o imperador. Ambos tinham olhares que escondiam segredos profundos e corações mais frios do que as montanhas cobertas de neve. Ela escolheu jogar o jogo da chantagem. Se ele tirasse a vida daquele homem, ela revelaria ao imperador a verdade. O príncipe havia tentado violar sua virtude e assassinado o guardião que tentará impedi-lo. O imperador não hesitaria em fazer justiça, e o príncipe seria levado à corte por cobiçar a mulher do soberano. O príncipe escarneceu, chamando-a de criatura feroz. Mas Seala não recuou. Se sua vida estava em jogo, ela o arrastaria consigo. Ele duvidava que seu irmão acreditasse nela, mas ela chorou, percebendo que o príncipe brincava com sua vida e gostava disso. Lembrando-se de seu primeiro encontro, ela decidiu não esperar mais nada dele. Enquanto Seala chorava, o príncipe Muan observava. Finalmente, cedeu aos termos dela e ordenou ao servo que desse uma advertência severa ao homem e o libertasse. Ainda segurando o saco de carne em sua mão, Seala sorriu e acenou para o príncipe enquanto ele se afastava. Mas, de repente, cambaleou. O príncipe a segurou, advertindo que era cedo demais para baixar a guarda. Ele sempre podia mudar de ideia. Seala sentiu o calor de seu abraço, mas se afastou rapidamente. Ele a escoltou até a cerca, e ela admitiu que não conseguiria escalá-la. Ele a levantou em seus braços, carregando-a até seus aposentos. Ela implorou para que a colocasse no chão, temendo que alguém os visse naquela posição comprometedora. Mas o príncipe Muan sorriu irônico. Se alguém os visse, encontraria seu fim antes mesmo de gritar. Ele abriu a porta dos aposentos, surpreendendo um Jun, que se curvou rapidamente. O príncipe confundido com o imperador. O jogo estava longe de terminar. Seala curvou-se em agradecimento, desejando-lhe uma boa noite. Mas enquanto se virava, ela sentiu o tecido de suas vestes se rasgar sob os dedos do príncipe. Cheia de choque, ela desviou o olhar, implorando para que ele partisse e pedindo perdão por qualquer ofensa que pudesse ter causado. Antes que pudesse dizer mais, a porta se abriu e servos entraram, carregando um servo abatido. Eles o deixaram no chão e, a comando do príncipe, acenderam um fogo. Com uma faca em mãos, o príncipe abriu o animal, e o drama se intensificou quando ele ordenou que Seala bebesse o sangue do servo. Ela hesitou,
mas aceitou a tigela, bebendo cada gota para evitar que ele a alimentasse à força. O príncipe então falou de um antigo costume de compartilhar o sangue de um servo entre marido e mulher, um sinal de conquista e união. Seala, no entanto, lembrou de que ela era uma concubina do imperador e que tal ato não era digno de seu status. Ela o advertiu que o imperador exigiria sua cabeça se soubesse do incidente, e que ela o perseguiria em seus sonhos se seu sangue fosse derramado. O príncipe riu, maravilhado com sua bravata, e sugeriu que ela precisava de um aliado no palácio. Seala, perdida em pensamentos, ponderou se seu destino teria sido diferente se ela tivesse escapado naquela noite fatídica. Enquanto isso, o eunuco interrompeu seus devaneios, anunciando que a carne estava pronta. O príncipe limpou o sangue de suas mãos e encorajou Seala a comer. Ela, por sua vez, instou Anja a se alimentar, apesar de sua hesitação. O príncipe passou-lhe um pedaço generoso de carne, que ela começou a devorar, sugerindo que guardassem um pouco para Oong, o jovem doente. O nome soou familiar ao príncipe, que inquiriu mais sobre Oong. Seala explicou que ele era um eunuco recentemente designado para os recorders. Por coincidência, um dos eunucos que acompanhará o príncipe era o irmão de Oong, que partirá para a guerra. O eunuco correu para o quarto de Anja, encontrando seu irmão adormecido pelo tratamento de Seala. Ele questionou por que seu irmão estava ali, revelando que fora pelo bem de Oong que ele decidirá trabalhar no palácio, sem esperar encontrá-lo naquela condição. Seala, a guardiã dos sonhos, ofereceu palavras de conforto, assegurando que o irmão do jovem estava sob o manto do sono reparador, não da escuridão eterna. O jovem, contudo, impelido pela urgência do sangue, demandava a verdade nua e crua. Foi quando o príncipe Muan, o árbitro da ordem, o chamou à razão, exigindo uma retratação por sua insolência. Seala, com a paciência de uma estrela antiga, revelou que a concubina anterior havia infligido um leve tormento ao irmão do jovem, e por isso, ela lhe concederá o elixir do esquecimento temporário, prometendo um despertar iminente. Enquanto o irmão de Oong se prostrava em gratidão, Seala refletia sobre o destino caprichoso que a trouxera àquele salão de intrigas. Príncipe Muan, observador das marés humanas, inquiriu sobre sua melancolia. Ela confessou temer atrair a fúria do imperador, mas ele, como um farol na tormenta, prometeu ser seu escudo. Ela, prevendo o ocaso de sua estadia no palácio, dispensou a oferta de aliança. Todavia, o príncipe a aconselhou a aceitar sua presença como um prelúdio para o ato vindouro. No salão do imperador, Seala encontrava-se sob o olhar ponderado do soberano, que especulava sobre os laços que a uniam ao príncipe Muan. Com um gesto, ele a convocou para junto de si, indicando um trono vazio, numa provocação velada ao irmão. Ao sentar-se, o imperador acariciava seu rosto, tecendo elogios às suas concubinas. Revelou-lhe que havia encomendado vestes dignas de uma imperatriz para ela, mas agora lamentava não tê-la adornado com as sedas de uma cortesã, que lhe pareciam mais encantadoras. Erguendo-a, anunciou que, naquele banquete em honra aos generais valorosos, uma apresentação especial se fazia necessária. Empurrando-a para o centro do salão, apresentou-a como a última dos Yol. Um general, surpreso, recordou que os Yol haviam escolhido a morte em vez da servidão. O imperador, num gesto de desprezo, a lançou escada abaixo, declarando que, com seu povo extinto, ela não tinha escolha senão permanecer ao seu lado. O príncipe Muan, perturbado pela cena, ergueu-se e aproximou-se de Seala, questionando sua certeza sobre a desnecessidade de um aliado. Levantando-a, sussurrou-lhe coragem. Diante do imperador, curvou-se, pedindo perdão por tocar na concubina, alegando ser incapaz de ignorar uma beleza em perigo. O imperador, contendo sua ira, consentiu, pois o banquete era em homenagem ao príncipe. E assim, permitiu que se retirassem, enquanto sua mão cerrava-se sobre o trono, num silencioso vórtice de fúria. Num crepúsculo de incertezas, a perna ferida de Seala recebia os cuidados de um servo leal, quando, subitamente, a porta cedeu ao ímpeto do imperador. Com passos que reverberavam autoridade, ele adentrou o recinto, acompanhado pelo flerte sutil com uma nova concubina. Seala e o servo, em um gesto de deferência, curvaram-se prontamente, mas foram logo dispensados com um aceno imperial. Contudo, no limiar da saída, uma ordem retumbante os paralisou.
Seala deveria permanecer. O imperador, com um olhar que desvendava intenções ocultas, incitou a concubina a contemplar a beleza singular de Seala. E, como se não bastasse a tortura da exposição, exigiu que Seala o encarasse, sua única virtude, segundo ele. A hesitação dela despertou sua ira, e com um brado, ele reforçou o comando. Seala obedeceu, e as lágrimas traíram a fortaleza de seu semblante. Após breves instantes, ele a desdenhou como uma garota sem valor e partiu, deixando-a aos cuidados da concubina, que, ignorando a resistência de Seala, insistia em oferecer conselhos não solicitados. A concubina assegurava que o coração gélido do imperador ainda poderia ser conquistado, mas suas palavras se perderam no fechar da porta. Com o pensamento em Anja, que certamente padecia com sua ausência, Seala apressou-se para deixar o aposento. Um tropeço na soleira teria sido seu infortúnio, não fosse a presença providencial do príncipe Muan. Ele, preocupado com o tornozelo que ela lesionara no banquete, ofereceu-lhe apoio. Seala, grata, ouviu-o revelar que o imperador repudiava a ideia de tê-la em sua cama, uma verdade que a fragrância dela, impregnada no ar, desmentia. Defensiva, Seala argumentou que o imperador mal disfarçava o asco ao vê-la, mas o príncipe, perspicaz, questionou a frequência com que ela era convocada às câmaras imperiais. Seala, então, desabafou sobre o tormento que suportava desde a juventude, uma obediência forçada que a isolava no harém. O príncipe, movido por uma compaixão audaciosa, tocou a cicatriz de Seala com um gesto íntimo, proclamando sua preferência pela metade de seu rosto marcado, uma verdadeira beleza que o imperador e suas concubinas falhavam em reconhecer. Diante de tal ato, Seala sucumbiu ao desmaio, murmurando sobre a coragem do príncipe, que, indiferente aos perigos do palácio ou do campo de batalha, apenas sorriu e admitiu que o máximo a perder seria sua cabeça. Um silêncio envolveu Seala, que, ao recuperar a consciência, contemplou o príncipe com um sorriso radiante. Enquanto isso, em outra parte do palácio, o imperador se via assombrado pela imagem de Seala, incapaz de apagar sua presença de sua mente. Ela, que ele considera sem valor, parece não conseguir deixá-la de lado. Desconhecido para ele, seu irmão entra, perguntando o que o está deixando tão perturbado. Ele se vira rapidamente e pergunta por que ele está ali, e o príncipe responde dizendo que veio com uma história divertida que pode ser do seu interesse. Ele revela que se trata do testamento do falecido imperador. Ele também menciona que, antes do falecimento do imperador, uma carta foi entregue a ele. Depois disso, ele pergunta ao irmão se ele não está curioso sobre o que o testamento diz. Com um olhar sério, o imperador zomba e menciona que a visão do irmão o lembra de uma certa concubina que é muito parecida com ele de várias maneiras. Se aproximando, ele diz que a concubina o irrita, mas ele simplesmente não consegue tirá-la da cabeça, e ainda não decidiu o que fazer com ela. De maneira séria, ele sussurra no ouvido do príncipe perguntando se ele tem alguma ideia do que deveria ser feito com essa concubina. Enquanto isso, nos aposentos de Seala, ela está sentada com Unam, beliscando alguma comida. Ela lembra do incidente com o príncipe Muan e isso de alguma forma melhora seu humor, algo que até Unam percebe. Enquanto eles ainda estão engajados na conversa, a porta rende aberta e Oon sai cambaleando. Seala corre até ele, perguntando sobre sua saúde, mas surpreendentemente ele chama por minha lady, incapaz de acreditar que agora pode falar. Ela agarra suas mãos e revela que salvou sua vida, mas que ninguém deve descobrir ou todos estarão em perigo. Ela pede que ele mantenha segredo, o que ele aceita e promete nem contar ao irmão. Nesse momento, John casualmente menciona que os poderes de Si parecem estar se tornando mais potentes a cada dia. No entanto, ela teme que o plano deles precise acontecer ainda naquela noite. Si tenta ignorar, mas John revela que a data da próxima visita noturna foi anunciada e será em 3 dias, então não podem mais adiar as coisas. Com uma expressão triste, Si se volta para Oon sugerindo que ele passe um tempo com sua família naquela noite, confiando que ele manterá o pequeno segredo deles. Mais tarde, quando está dentro de um quarto, ela se lembra de uma pergunta que atormentava sua mãe até o fim: esse poder que cura tudo, exceto a morte, seria a chave para a ressurreição de seu povo ou seria uma maldição sobre eles?
Enquanto ela se move dentro dos limites do quarto, a voz de John surge oferecendo ajuda caso ela precise, mas ela imediatamente recusa, dizendo que não é a primeira vez e que se acostumou com a dor. Estamos chocados ao descobrir que ela reinicia sua cicatriz e esse era o plano para aquela noite. Enquanto queima seu rosto com um objeto quente, ela comenta que, se o imperador descobrir sua habilidade agora, ele nunca a deixará partir. Enquanto ela grita de dor, sua mente vagueia para sua mãe, dizendo que agora pode ver a verdade e sua habilidade é indiscutivelmente uma maldição porque a força a perder de vista o grande sacrifício de seu povo e desejar a morte. Na manhã seguinte, Seala está em seus aposentos admirando o tempo, quando John entra com uma xícara de chá para ajudar na dor de sua cicatriz. Olhando para ela, John espera por um dia em que se finalmente possa se livrar de sua cicatriz, mas ela sorri, garantindo a ela não se preocupar, pois se acostumou com isso. Ainda assim, John não está convencida, só deseja que a senhora seja mais egoísta às vezes e pare de se machucar para salvar os outros. No meio de sua conversa sincera, corre dizendo que não podia esperar para ver a senhora Yuna. Com um tchau, ele deixa uma sacola de doces na mesa e menciona. Ao olhar para os doces trazidos por sua mente volta ao que John disse anteriormente, mas ela rapidamente se desliga disso, sorrindo para o jovem garoto. Por um lado, Unam percebe que os doces que trouxe são demais, mas ele responde assegurando que todos eles serão consumidos em 3 dias, pois os dias são mais longos no verão, o que significa que eles têm mais tempo para aproveitar a guloseima. Então ele pega um pedaço e começa a mastigar, mas John imediatamente o repreende por ousar começar a comer antes de Serra. Ela o adverte para não cometer esse erro em outro lugar, porque outras pessoas podem não ser tão tolerantes. Com isso dito, se insta todos a começar a comer e fazer um brinde aos longos dias de verão. Ela esperava que o sol de verão continuasse brilhando para atrasar a noite para sempre, sem a possibilidade de um amanhã, assim ela não teria que se juntar ao imperador em seu quarto de dormir ou destruir seu próprio rosto, poupando-a dessa agonia. No entanto, assim como o sol nunca deixa de se pôr, aquela noite temida inevitavelmente chega também. Na noite da visita, todo o seu corpo é inspecionado como se fosse uma fera exótica sendo preparada como uma oferta. Depois de ter sido preparada, ela entra na sala, esperando interiormente que o imperador a expulse logo. Para sua surpresa, quando ele chega, ele pede uma lanterna, o que é bastante incomum para ele. Ela pensou que o imperador pretendia mandá-la embora mais cedo do que o habitual naquela noite. Afinal, apenas ver seu rosto era suficiente para esfriar seus impulsos. Então, ela simplesmente fixou seu olhar nas borboletas na sala, esperando que fosse permitido que ela retornasse aos seus aposentos em breve. Ela pensou que seria o caso até que o suposto imperador diante dela fala e ela reconhece que a voz é do príncipe Muan e não do imperador. Estranhamente, os 2 irmãos gêmeos estão presentes na sala antes desse momento. O príncipe Muan e o imperador estão sentados tendo uma conversa enquanto bebem. O imperador agradece a ele por sua constante vigilância, tornando a cidade imperial pacífica. No entanto, o imperador revela que algumas pessoas sugeriram que aquele que ousa violar a proibição imperial com seu soldado a reboque merece ser punido. Ele considera isso bastante preocupante, pois não consegue se obrigar a punir seu próprio irmão, que já foi aclamado como o sucessor ideal ao trono e ainda comanda o respeito de todos os generais, destinado a um destino de vagar pelo campo de batalha, tudo por causa de alguma maldição. Ele menciona que, como sua carne e sangue, é seu dever compartilhar da miséria do príncipe e mantê-lo a salvo de devida punição. Zombando, o príncipe menciona que é precisamente por isso que ele está para sempre endividado com seu irmão, o fato de que mesmo que ele marche com seus homens para o harém e mesmo que ele durma com uma concubina prometida a ele, ele não pode levantar um dedo para impedi-lo. Mas o imperador responde dizendo que tem mais concubinas do que pode gerenciar, então não se importa em poupar algumas para seu irmão. Parece que ele já tem alguém em mente, não é mesmo? Então ele diz ao irmão que a garota que ele tem para ele é uma que apenas o temido demônio da guerra pode suportar. Ele também revela que precisa desesperadamente que a garota tenha um filho, mas simplesmente não consegue se obrigar a fazer o ato. Estalando os dedos, ele pergunta ao príncipe se pode ajudar. Presentemente na sala, aparentemente perdida por palavras, Sila apenas encara o príncipe, forçando-o a perguntar se é a vida dele que ela teme ou a dela.
Enquanto ele fala, ele arranca suas roupas em pedaços e a beija. Enquanto o imperador observa-os, soluçando, ela sussurra em seus ouvidos que eles vão perecer. Reconhecendo esse fato, ele a puxa para mais perto e a vira para encarar o imperador. Então, ele sussurra que eles devem sobreviver juntos. O imperador se levanta de sua cadeira perguntando sobre o que estão sussurrando, mas surpreendentemente, o príncipe diz a si para implorar pela vida dela ao seu irmão. Então ele começa a sussurrar o que ela deveria dizer, repetindo após ele. Desconhecido para ela, esse ato parece reavivar memórias na cabeça do imperador. Ela continua suplicando por misericórdia até que o imperador é forçado a deixar a sala, afirmando que ela é sua concubina, então a criança que ela carrega pertencerá à família imperial. Ele também diz que uma vez que a noite for consumada, ela será dele pelo resto da vida. Perdida em seus devaneios, na manhã seguinte ela lembra das palavras do imperador sobre possuí-la, que ela nem percebeu quando o príncipe Mu entrou no quarto. Ao vê-lo, ela salta da cama questionando sua presença ali e instando-o a sair rapidamente. Mas ele insiste que é natural para um homem procurar a mulher com quem passou a noite. Ele se aproxima e segura sua mão, perguntando se ela não sentiu falta dele. Enquanto sugere que ela simplesmente o chame de Muan. Como uma mera concubina faria isso, ela pensa, mas ele considera um privilégio especial para ela, já que agora estão na mesma situação. Ela tenta negar qualquer conhecimento sobre o que ele está falando, mas ele lembra que protegeu sua virtude na noite passada e até mentiu para o imperador por ela. Além disso, ele a abraça e diz que veio porque realmente estava preocupado com ela. Subsequentemente, ele revela que seu irmão quer o filho dela, o que obviamente soa absurdo. Ela imediatamente começa a chorar e vendo o quanto ela detesta a ideia, o príncipe Muan promete encontrar algo para purgá-lo, caso ela venha a engravidar. Então, ela enxuga suas lágrimas e o segura por sua promessa. Ele segura sua mão enquanto observa que não conseguia vê-la adequadamente na noite anterior por causa da pouca luz, mas então ele percebe uma cicatriz em sua mão, muito semelhante à que ele tem no mesmo lugar também. Ele casualmente menciona que a tem desde o nascimento e as pessoas dizem que o imperador fundador também tinha uma, junto com alguns de seus descendentes. Cheia de medo, se sugere que ele deve sair porque o sol logo estará se pondo, mas em vez disso, ele a levanta e diz que já cruzaram o ponto sem volta. Além disso, se suas vidas estão perdidas de qualquer maneira, eles podem muito bem se divertir primeiro. Instando-a a segurá-lo firmemente, ele corre e salta sobre a cerca, expondo-a ao sol poente. Agora, ela deseja não ter que voltar ao harém, o que ele apoia totalmente. Com outro salto, eles chegam diante de um cavalo já preparado para eles. Enquanto se envolvem em sua aventura secreta, o príncipe Muan sugere capturar um tigre ou urso, mas ela insiste em não ter gosto por matanças desnecessárias. No entanto, ele permanece firme em sua crença de que não é desnecessário afinal, ela é uma concubina imperial e ainda não tem nenhum tapete de pele em seus aposentos. Mas mais uma vez ela nega ter uso para tais coisas. Depois de cobri-la com seu manto, ele observa que sua pele captura facilmente odores, até mesmo o cheiro do homem que a segurou na noite passada. Ao ouvir isso, ela cora e se afasta levemente de seu corpo, mas ele a puxa de volta e adverte contra cair do cavalo, instando-a a dizer apenas a palavra se quiser descer, embora isso possa encerrar sua pequena aventura. Para a surpresa do príncipe, ela começa a rir, achando divertido que agora estejam aqui compartilhando tais brincadeiras, quando estão praticamente mortos à medida que avançam pelo mato. O príncipe Muan desce do cavalo e ordena que ela espere ali com Arun, pois isso afugentará as outras feras. Enquanto ela se pergunta quem é Arun, ele explica que é o nome do cavalo, seu fiel companheiro de batalha. Então, se questiona a possibilidade de ele caçar no escuro, mas ele responde dizendo que prefere caçar à noite porque os ventos se acalmam após o pôr do sol, o que facilita sentir a presa. Ele acaricia o rosto dela, prometendo voltar, e então caminha para a escuridão, deixando-a no silêncio da noite, notando o quão quieto está. A mente de si vagueia, o pensamento de fugir lhe ocorre, mas ela descarta, dizendo que não pode simplesmente abandonar Anja e Oong. De repente, o cavalo começa a bater os pés, deixando-a confusa e preocupada, até que ela percebe a presença de um tigre saindo dos arbustos. Arun,
ainda tentando assustar o tigre, resfolega e a derruba no chão, e agora ela está sozinha diante do tigre rosnando. Lágrimas escorrem pelo seu rosto devido ao medo que enfrenta, mas de repente a voz do príncipe ecoa por trás, instruindo-a a se mover para o lado esquerdo. Então ele atira sua flecha no tigre, perfurando seus olhos, mas essa ação apenas enfurece ainda mais o animal. Desta vez, o príncipe não tem escolha a não ser usar sua espada para confrontar o animal. Após muita confrontação, o tigre foge de volta para o mato e se corre até o príncipe, perguntando sobre seu bem-estar. No entanto, ele percebe que é ela quem está ferida, mas ela nem mesmo percebe devido ao medo que sente. Antes que ela possa dizer outra palavra, ele alcança o rosto dela e começa a beijá-la, e ambos caem no chão. Seu romance parece crescer a cada minuto que passa. Ainda deitada no chão, Seala nota que o imperador deve estar louco e não deveria tê-los deixado sozinhos. Ela se dirige a ele como Vossa Alteza novamente, e ele a lembra que disse para chamá-lo de Muan, mas como ela poderia ousar? Ele reconhece que ela o considera em muitos aspectos, mas explica que ele é apenas um cão de guerra que compartilha o sangue do imperador e uma coisa que ela deve saber sobre os cães é que eles comem, mordem e fazem o que querem, quando querem, notando que isso não é um luxo concedido a ela. Se implora para que ele não a faça se arrepender de ter encontrado um aliado nele. Ela pede que ele os mantenha seguros, não importa o que aconteça, e não apenas ela, mas todos aqueles que a servem. Com um olhar sutil, ele assegura que, se seu único desejo é sobreviver, não será difícil de alcançar. Além disso, ela acrescenta que, caso o imperador venha atrás de suas cabeças, ela quer que ele proteja a dela até o fim. Enquanto ele tenta iniciar a intimidade, ela o adverte contra as dores da metade manchada de seu rosto, mas ele fala sobre o quão bela é essa metade do rosto dela. Considerando tudo o que ela ouviu sobre seu rosto, ela o informa que outros dizem que ela é feia, então ele pergunta se isso inclui seu irmão, que se encolhe toda vez que pousa o olhar em sua cicatriz, considera-a uma mulher realmente estranha. Segundo ele, ela deveria estar buscando favores do imperador para se tornar sua própria consorte, em vez de implorar por sua vida. No entanto, ela responde que não é isso que deseja. Explica ainda que a ganância sempre cobra um preço, e esse preço é muito maior do que ela poderia pagar. Quando ele pergunta quem lhe disse isso, ela menciona sua mãe com um rosto sombrio. Ela também revela que tem medo de engravidar, mas ele mantém firme sua promessa anterior. Ele a tranquiliza e sugere que, se ela desejar, ele pode torná-la imperatriz. Em seguida, ele a instrui a descansar e permite que o cão cumpra seu dever enquanto ele a ajuda a se levantar. Mais tarde, ele é visto com o tigre abatido, perguntando se Seala está acordada. O servo informa que ela ainda está dormindo. O príncipe instrui o servo a garantir que ela seja bem cuidada, afinal, ela é aquela pela qual ele esperou durante 10 anos. Observando o tigre, ele menciona que o lado esquerdo ficou manchado quando ele cortou a garganta do animal e talvez ele devesse pegar outro no próximo torneio de caça. Posteriormente, ele pergunta ao servo sobre o grande preceptor e se há alguma notícia dele. O servo responde que ele ainda não retornou, mas, com a esposa do preceptor doente, ele deve voltar em breve. Olhando para o céu, o príncipe Muan comenta que o preceptor é um vidente que afirma ler o curso das estrelas, mas é cego para o próprio destino. Lembrando das palavras do vidente há muito tempo, ele ordena ao servo que o traga antes que sua paciência se esgote. Ele também desabafa que está cansado da maldição exaustiva e das provocações intermináveis de seu irmão. De volta aos aposentos de Si, o príncipe Muan ordena que seus servos cortem a carne do animal abatido para ela e também os adverte para não estragarem a pele no processo. Ele promete fazer um pequeno manto para ela. No entanto, quando ela olha para o animal no chão, pede para falar com o príncipe em particular. Depois que os servos os deixam sozinhos, ela o lembra de que não tem gosto por matanças desnecessárias. Ele tenta convencê-la de que é para o bem dela, mas ela insiste que não deseja sacrificar vidas preciosas dos animais apenas para se alimentar e se vestir. Apesar de seus esforços para fazê-la entender, ela o adverte a não caçar e assassinar em seu nome. Se ele insistir, ela não quer que ele visite seus aposentos novamente. Em outra cena,
o príncipe sai para caçar com um servo que nota sua expressão e pergunta se algo está errado, já que ele normalmente nunca erra um tiro. Ele responde com raiva que está tudo bem. O servo sugere que ele visite Si. O servo revela que ouviu que o portão que leva aos aposentos dela está bastante deteriorado e costuma abrir sozinho no meio da noite. Ele também menciona que há buracos no teto de seu banheiro pelos quais o calor escapa. Sem esquecer, há um ninho de vespas com 2 anos de idade nos beirais do telhado dela. Ele também diz que Oong lhe conta que ela está à procura de uma colcha amarela desde o ano passado. Depois de ouvir tudo isso, o príncipe se pergunta como seu servo Yang consegue entender seu irmão tão facilmente, apesar de ele ser mudo. Mas ele responde dizendo que não é difícil, ele simplesmente se concentra no que seu irmão desejaria, em vez do que ele próprio quer. Notando essas palavras, o príncipe Mua menciona que parece haver muito a preparar para si, então ele ordena que ele organize tudo naquela noite para a visita aos aposentos dela no dia seguinte. No meio da agitação e conversa do dia seguinte, as portas se abrem e Seila sai, lembrando ao príncipe que ela lhe disse para não passar mais por lá. Mas, antes que ela possa dizer outra palavra, ela fica chocada ao ver tudo o que eles trouxeram para os aposentos dela. Após ver todas as renovações feitas e sua nova colcha amarela, ela corre alegremente para abraçar o príncipe Muan. Um pouco mais tarde, enquanto todos comem juntos, o príncipe fica surpreso pelo fato de Oong ter preparado todas as refeições, mas ele continua comendo, independentemente. Para Seila, aquele dia não foi particularmente agradável, nem a ferida em seu rosto estava menos dolorosa. A comida era a mesma de sempre e era um dia de final de verão como qualquer outro, mas ela sentiu seu coração se encher de alegria. A única mudança foi a presença do homem sentado ao lado dela, o príncipe. Com ele ao seu lado, ela se pergunta se também teria uma chance de felicidade. Mais tarde naquele dia, depois que o príncipe partiu, se pergunta a Anjan se ela acha que o príncipe Muan voltará novamente, mas antes que ela possa completar sua frase, o anúncio repentino da presença do imperador corta o ar. Surpresa com essa visita inesperada, ela pergunta a Unan se ela recebeu alguma notícia disso, mas ela nega. Independentemente da surpresa, ambas se curvam para cumprimentar o imperador, e ele menciona que se pode estar grávida, então ela não deveria se ajoelhar tão prontamente. Em seguida, ele a instrui a se levantar para que possam conversar em seus aposentos. Isso vem como outro choque para ela, fazendo com que o imperador pergunte se é errado para ele visitar seu próprio harém. Mas ela responde dizendo que está simplesmente preocupada que eles não estejam preparados para recebê-lo. No meio de seu discurso, ele a interrompe, ordena que ela o direcione aos aposentos e insiste que ninguém deve entrar. Enquanto ela está diante dele dentro do quarto, ele desvia o olhar e ordena que ela vire o rosto, pois não suporta vê-lo. De repente, ele pergunta se ela gostou de seu pequeno passeio na noite anterior, e essa pergunta faz tremer, causando-lhe gagueira. Mas o imperador continua dizendo que, já que ela vai gerar sua semente, é natural que ela e o príncipe continuem se encontrando. Considerando-se um homem muito generoso, ele explica que nenhum outro governante permitiria que uma mulher do harém tivesse o filho de outro homem, mesmo que ele seja parente do imperador. Seu plano é que o público a conheça como sua concubina e mãe de seu filho, então ela nunca poderá sair do palácio imperial. Tremendo, ela implora que quer viver a serviço de Lord Buda pelo resto de sua vida e nunca mais o incomodará com a visão de seu rosto. No entanto, o imperador pede algo em troca, se ele garantir sua liberdade, promessas de um refúgio seguro para chamar de lar, sendo vestida em seda e alimentada com banquetes pelo resto de sua vida são feitas, desde que ela lhe conceda seu pequeno favor. Para sua surpresa, ele começa dizendo que seu irmão é uma abominação para ele e, de fato, a ruína de seu reinado, mas suas mãos estão atadas porque o príncipe tem toda a força militar sob seu controle. Além disso, um comandante muito respeitado, que se gaba de 10 anos de vitórias no campo de batalha, não pode ser facilmente destituído, e isso jogaria a nação inteira no caos. Aparentemente confusa com suas palavras, ela investiga mais e é então que ele revela que quer que ela termine com a vida do príncipe. Além disso, ele diz que se ela for pega no ato, deve manter a boca fechada ou perderá a vida de sua amada ama. Isso deveria ser suficiente para fortalecer sua resolução.
Como se isso não bastasse, ele decide revelar um segredo não tão pequeno. Agora, aqui está o choque, foi o príncipe Muan que a trouxe para o harém. Ele explica que foi o próprio príncipe que a tirou dos braços de sua mãe e a trouxe para o harém. Naturalmente, essa ação levantou algumas questões. Foi realmente um suicídio em massa que destruiu seu povo ou foi o açougueiro de um irmão que, sentindo o aguilhão da humilhação, massacrou todas as mulheres em um acesso de raiva assassina? Embora ela ache difícil acreditar nesta revelação, ele lembra seu suposto primeiro encontro com o príncipe Muan e seu comentário naquele dia sobre ela ser corajosa. Pensando consigo mesma, ela diz que se aquele dia não foi realmente seu primeiro encontro, ele deve ter sabido o tempo todo como sua cicatriz veio a ser. Chorando amargamente, ela pede ao imperador que lhe dê sua palavra para garantir a ela e sua passagem segura para fora do palácio assim que o príncipe perder a vida. Naquele momento, ele revista seu traje e jura conceder-lhe uma missiva secreta com seu selo e, com ela, ela será livre para entrar e sair do palácio como quiser. Enquanto ele a observa chorar, ele pondera que rosto seu irmão fará quando souber que só há traição ali. Ele amaldiçoa internamente Seala, dizendo que a trata com nada além de afeto, mas ela ousa permitir que outro homem tenha sua virtude tão prontamente, enquanto ela poderia ter dito a ele que preferiria perder a vida. Por outro lado, ela também está perdida em seus devaneios, dizendo que uma vez que o príncipe Muan esteja sem vida, será a vez do imperador, então até lá, ele deve aproveitar o pouco tempo que lhe resta. Mais tarde naquela noite, dentro dos limites de seu quarto, se senta lá, soluçando seu coração. Ela lembra sua saída naquela noite com o príncipe e questiona como ele poderia parecer tão doce se ele massacrou sua mãe e seu povo. Ouvindo-a chorar, Jun irrompe, perguntando qual é o problema, e ela pergunta em troca se seu povo realmente tirou suas próprias vidas naquele fatídico dia. No dia em que ela compartilha que ouviu a coisa mais estranha, que os Yol restantes podem ter sido massacrados pelo príncipe Muan, em meio às lágrimas, ela sugere que eles deixem o palácio, observando que o imperador disse que os libertaria se ela acabasse com a vida do príncipe por ele. Ainda assim, uma pergunta persiste: ela realmente pode fazer tal coisa? O problema é que o imperador certamente terá suas cabeças se ela recusar, então eles não têm escolha a não ser fugir. Obviamente, seus planos são frustrados e eles não poderão mais deixar o palácio no próximo ano, então é melhor eles simplesmente fugirem. Posteriormente, enquanto estão ambos sentados do lado de fora fazendo planos para sua partida, decidem deixar On para trás para salvá-lo de mais perigos. Mas, em meio a toda a mistura de emoções, a mente de Si continua voltando às palavras do príncipe Muan. Amanhece nela que aquelas não eram as palavras de um vassalo leal. Talvez ele também esteja considerando uma rebelião. Isso a faz questionar o que realmente significam os laços de fraternidade, considerando que eles deveriam cuidar um do outro, mas John responde dizendo que nem todos são capazes de tal sentimento, e é por isso que ela se considera muito sortuda por ter encontrado a dama. Então, Se pede desculpas a ela por colocá-la em mais perigo quando deveria estar protegendo-a. À medida que a noite se adensa, Seala se retira para seu quarto e acende uma vela, mas ela é incapaz de dormir, pois imagens continuam passando por sua mente. Assustada e ofegante, ela percebe uma figura, então ela pega a vela perguntando se há mais alguém ali, mas a figura agarra a vela e a apaga, perguntando quem mais viria até ela tão tarde na noite. Ao se virar, ela percebe que é o príncipe Muan, que a informa que planejava visitá-la brevemente, mas a visão de sua pele nua o convida a prolongar sua estadia. Enquanto ele a deita na cama, ela pensa internamente que esta é sua chance de sacar a lâmina e enterrá-la em seu pescoço, mas antes que percebamos, lágrimas enchem seus olhos enquanto ela revela que não sabe o que está por vir e menciona que está sozinha em um mundo cheio de nada além de escuridão e está aterrorizada que permanecerá assim para sempre. Ele a tranquiliza dizendo que está ali com ela naquela escuridão dela, referindo-se a ela como minha dama, o que ela prontamente o adverte contra, dizendo que não deseja ser lembrada de sua posição na corte. Então, ela pede que ele a chame pelo nome e, dando-lhe um abraço, menciona que quer sair e sugere que eles vão à floresta novamente, mas desta vez, apenas os dois. À medida que embarcam em sua caminhada na floresta, Ciel revela que ouviu que foi ele quem a trouxe pela primeira vez ao palácio e, em seguida, ela pergunta se há algo que ele possa contar a ela sobre as mortes de sua mãe e seu povo.
ele começa dizendo que, como ela havia perdido a consciência naquela época, provavelmente não se lembraria. No entanto, ele mesmo não conhece os detalhes e foi somente depois que a trouxe para o palácio que recebeu notícias de seu falecimento. Além disso, tudo o que ele pode dizer a ela é que até os Y que foram encontrados fora da aldeia sucumbiram ao seu fim, seja por suicídio ou alguma outra causa. Além disso, ele diz que se algum sobrevivente de Yad fosse encontrado e feito concubina, o imperador teria mandado executá-la. Esta revelação traz de volta uma memória do momento. O imperador poupou sua vida e, enquanto continuavam seu passeio, ela declarou que não se alegrava com a queda dos outros, embora o príncipe Muan compartilhasse que não poderia dizer o mesmo, pois a vida dela era a única que importava para ele. Absorta em seus pensamentos, Cia se perguntava se realmente poderia confiar no príncipe, mas deixava isso de lado e pedia que ele a ensinasse a montar um cavalo. Assim, ele começou a instruí-la sobre as regras para montar, comparando-as à maneira como ela se movia e balançava o corpo com ele em uma noite de paixão que compartilharam. Isso não lhe pareceu correto, e ela gritou, dizendo-lhe para aprender alguns modos corteses. Seguindo isso, ele falou com seu cavalo Aran, dizendo que a pessoa em suas costas era aquela que ele mais estimava, então deveria cuidar bem dela. Depois, ela começou a montá-lo gradualmente, seguindo todas as instruções do príncipe, mas, justo quando parecia que estava indo bem, Arum perdeu o controle, assustando-a ainda mais. Nesse ponto, o príncipe ordenou que ela confiasse nele e soltasse as rédeas, mas ela hesitou por medo. No entanto, eventualmente ela cedeu, soltando-as, e o príncipe correu para pegá-la. Com um som surdo, ambos caíram no chão, mas Cia permaneceu protegida em seus braços. Enrolados nos braços um do outro, eles compartilharam um beijo, e Cia compartilhou que suas roupas estavam sujas e que ela queria se lavar. Com um sorriso no rosto do príncipe Mu, ele sugeriu que fossem se lavar juntos. Enquanto mergulhavam no rio para se lavar, ela refletia sobre a jornada que os levou até ali e notava que a situação atual não parecia apropriada. Ele a abraçou, perguntando o que não parecia apropriado enquanto rasgava suas roupas. A tensão aumentava, preparando o terreno para um momento íntimo, mas Cia notou uma coisa: a lua nunca poderia triunfar contra o sol, pois sua luz é apenas um fraco raio diante do brilho do sol. Comparar o imperador e seus gêmeos seria como comparar uma gota de chuva a uma tempestade. Se ao menos ela pudesse parar naquele ponto, renunciar a seus desejos e acabar com a vida do príncipe com suas próprias mãos, talvez então ela pudesse persuadir o imperador a poupar a ela e a John. No entanto, se ela caísse no abismo, seria apenas um alívio momentâneo, apenas até que o tempo chegasse. O tempo parecia se estender enquanto o momento íntimo deles perdurava. Um tempo depois, enquanto relaxavam na margem do rio, o príncipe Muan chamou seu nome e perguntou se ela já havia ouvido a lenda de seu povo e o conto da donzela celestial abençoada com poderes de restauração. Ela respondeu dizendo que havia ouvido algo do tipo de sua mãe, que eles eram descendentes de um ancestral que possuía poderes de cura. O príncipe sondou mais fundo, perguntando se ela sabia por que o imperador estava tão desesperado para ter uma mulher Yael ao seu lado. Ele então revelou que havia uma maldição na linhagem imperial. Aprendemos que, há muito tempo, uma donzela celestial se deparou com um mortal moribundo e, comovida com a visão, alimentou-o com seu sangue e o trouxe de volta à saúde. O homem se apaixonou profundamente por sua salvadora e continuou a fingir doença para mantê-la ao seu lado. Ele era de origem humilde e meios modestos, mas seu coração era puro. A donzela celestial, que se viu compartilhando o afeto do homem, escolheu permanecer no reino humano. Ela o amava profundamente e, não muitos anos depois, tiveram um filho próprio. No entanto, a felicidade é uma coisa fugaz. Enquanto vagavam um dia fatídico, encontraram um homem jazendo sem vida no chão. A donzela celestial correu até o homem, hesitante no início, mas considerando a quantidade de sangue que ele já havia perdido, havia uma necessidade de tratá-lo. Seu marido era contra a ideia de ajudar o estranho, ao descobrir que ele era do Palácio Imperial. Justo então, o homem abriu os olhos, ofegante e implorando por ajuda, o que ela lhe prestou. Posteriormente, após o homem recuperar a consciência, ele questionou sua localização, perguntando se ainda estava em Tiso.
O marido da donzela celestial não acomodou a ideia deste estranho homem estar em sua casa, então eles continuaram trocando palavras. Quando sua esposa até quis verificar o estranho, ele continuou restringindo-a de entrar no quarto, tudo em nome de proteger o que era seu. Em meio à sua discussão, o estranho homem, que se revelou ser o imperador, ameaçou fazer o marido pagar com sua vida, mas sua esposa imediatamente correu, implorando por misericórdia para seu marido. Com os olhos do imperador fixos nela, ele agarrou sua mão e perguntou como ela conseguiu trazê-lo de volta do limiar da morte. Recordando o incidente em seu estado subconsciente, ele perguntou se foi o sangue dela que ele bebeu, mas seu marido tentou negar, fingindo ignorância. Isso não agradou ao imperador, que rugiu de raiva, questionando a audácia deles em tentar enganá-lo, quando ele viu tudo por si mesmo. Ele até foi tão longe quanto acusá-los de possivelmente tentar envenená-lo. Mas, enquanto ele ainda gritava, sua filha entrou para defender seus pais, com os olhos cheios de lágrimas. Ela revela que sua mãe é uma donzela dos céus e seu sangue contém o poder de curar todas as feridas. Ela acrescenta que seus pais estavam apenas tentando salvar sua vida, então ele não deveria machucá-los. Após um momento de contemplação, o imperador informou-lhes que partiria no dia seguinte e, em seguida, jogou um objeto para o marido, instruindo-o a levá-lo ao magistrado local e explicar o que havia acontecido, para que ele enviasse guardas para escoltá-lo de volta ao palácio. Com passos gentis, o imperador se aproximou para elogiar a donzela por seu esforço em criar seu filho. Um dia, enquanto ela ia servir sua refeição, ela não o encontrou no quarto, mas se assustou com sua súbita aparição por trás dela. Ao chegar, ele informou que foi caçar porque ela parecia mal alimentada à primeira vista, então ele trouxe algo como sinal de sua gratidão. Então, ele perguntou sobre o paradeiro de seu marido, observando que não esperava que ele a deixasse sozinha com ele. Sua conversa durou um tempo, mesmo com o imperador tentando cobiçar a donzela celestial, apesar de todos os seus avisos contra seu discurso impróprio em relação ao seu marido. O imperador não parou por nada para garantir que arruinasse a imagem do homem diante dela, mas devido ao amor e confiança que ela tinha em seu marido, ela se afastou do imperador, segurando o fogo em sua mão e dizendo que, se seu marido realmente a ama pelo que ela é, ele não a abandonará, aconteça o que acontecer. Lágrimas rolaram por sua bochecha enquanto ela gritava que sempre teve suas suspeitas sobre seu marido também, mas já fazia 10 anos desde que ela desceu ao mundo e talvez ela também se tornará mortal em mente, com uma missão de pôr fim ao mais terrível pecado. Ela pegou o pedaço de pau em chamas em sua mão e encostou-o em seu rosto. O imperador rapidamente arrancou-o de suas mãos enquanto ela desabava no chão soluçando de dor. Ela solicitou a palavra do imperador, de que se conseguisse provar que seu marido a amava mais do que apenas sua carne, ele os deixaria em paz. Mas a presença de seu marido a interrompeu. Embora não tivesse visto seu rosto ainda, ele se aproximou dela explicando que havia voltado correndo para pegar algo que havia esquecido. No momento em que ela virou o rosto para ele, ele recuou apressadamente e a advertiu para não se aproximar dele. Todas as suas súplicas caíram em ouvidos surdos e ele apenas progrediu para chamá-la de nomes. Durante tudo isso, a filha dele saiu correndo e correu para sua mãe perguntando sobre seu bem-estar. A menininha virou-se para o pai dizendo que sua mãe estava machucada e precisava de ajuda, mas ele não fez nada. Como poderia a donzela celestial saber que ter seus medos mais profundos provados verdadeiros seria uma tortura muito pior do que a picada de queimar seu próprio rosto? Soluçando amargamente com sua filha ao seu lado, ela agarrou e correu para um penhasco próximo, tentando acalmar os pés da pequena criança. Surpreendentemente, o imperador correu para a cena, prometendo que seu marido teria o que merecia, mas permaneceu firme em seu pedido para que ela fosse sua consorte. Mas ela interrompeu furiosamente seu discurso, culpando-o por tudo o que havia acontecido. Olhando para sua filha, ela mencionou que nunca deveria ter salvo a vida do imperador, enquanto retrocedia até a beira do penhasco. Antes que percebessem, ela havia caído, com suas últimas palavras sendo que não deveria ter salvo seu marido. O imperador correu até ela apenas para encontrá-la meio consciente. Ele questionou sua razão para querer tirar sua própria vida e ela respondeu dizendo que era por amor que escolheu permanecer no reino humano, mas agora percebe que estava apenas perseguindo uma ilusão.
Segurando-a em seus braços, ele ainda perguntou se ela poderia ficar com ele. Ele confessou que nunca acreditou em amor à primeira vista até encontrá-la, então prometeu cuidar, alimentar e vesti-la se ela viesse com ele. Mas ela mencionou que suas palavras eram apenas como as de seu marido e ele não seria diferente, então ele deveria deixá-la ir ofegando pesadamente. Ela disse que precisava voltar de onde veio antes de finalmente desistir do espírito. O imperador sentiu que, uma vez que ela o havia alimentado anteriormente com seu sangue para salvá-lo, ele poderia fazer o mesmo agora, então ele procurou por um objeto para cortar seu pulso. No entanto, ele foi dominado pela tristeza quando percebeu que seu sangue não era suficiente para trazer a donzela celestial de volta à vida. Então ele fez uma súplica aos céus. Implorou ao Poder Supremo que a lançasse em um ciclo de reencarnação para que pudesse se reunir com sua amada em outra vida. A oração, ou melhor, a maldição, funcionou muito bem através das gerações. Um príncipe, que trazia a mesma cicatriz profunda em seu pulso, ocasionalmente surgia na linhagem imperial de Tiso, e eles estavam condenados a saciar sua sede de sangue a cada dia para evitar que se perdessem na loucura se ascendessem ao trono. A sucessão trouxe fome e desastre à nação, e parecia quase que a maldição só terminaria com o retorno da donzela celestial. Tendo aprendido sobre a história, Seala senta-se em seus aposentos, perguntando-se se é por isso que o príncipe Muan caça todas as noites. Ela reconhece que ele não tinha escolha, mas ainda assim o repreende com palavras duras. Ela até considera deixá-lo saber sobre sua habilidade, mas uma dúvida persiste: e se ele sempre soube? Tantas perguntas inundam sua mente, mas o que ela pode fazer? Suas reflexões são interrompidas pela presença de Anjan e Oon, que acabaram de chegar com seu jantar. Anjan percebe seu semblante e pergunta se está tudo bem, mas ela disfarça com um sorriso, perguntando se Oon preparou a refeição novamente. Enquanto todos conversam alegremente durante a refeição, um baque de repente os interrompe. Lá vai Yang, surpreso, questiona a capacidade de seu irmão de agora falar, mas o menino imediatamente começa a pedir desculpas ao irmão por manter isso em segredo. Seu irmão, no entanto, parece não aceitar. Yang continua a questionar esse novo desenvolvimento, deixando seu irmão desconcertado, mas quando Seala percebe isso, tenta explicar que foi tudo culpa dela, porque ela disse a Oon para não contar a ninguém. Seguindo sua reação, todos pensaram que Yang estava chateado, mas para surpresa deles, ele abraça seu irmãozinho com emoção, agradecendo aos céus por sua recuperação com lágrimas nos olhos. Oon continua a se desculpar com seu irmão por não ter lhe contado sobre sua recuperação primeiro. Enquanto isso, Anjan e Seala ficam no canto observando os irmãos, enquanto eles próprios compartilham tais sentimentos também. Algum tempo depois, Yang se curva diante de Seala, expressando gratidão por sua ajuda a seu irmão, mas ela responde e compartilha o quanto o irmão dele tem sido uma ajuda para ela em seus momentos de solidão. Mais ainda, ela acrescenta que ela pode não ser do sangue de Oon como ele é, mas ele não é menos querido para ela. Vendo o desenrolar dos eventos, ela concede aos irmãos o resto do dia para colocarem o papo em dia e então ela também implora a ele para manter tudo do príncipe Muan por enquanto, sua razão sendo que ela gostaria de informá-lo ela mesma quando for a hora certa. Embora Yang diga que ela tenha confiança deles pelo milagre sobre seu irmão, ele revela que manter segredos daquele a quem serve é uma grande deslealdade e implora a ela para não manter o príncipe Muan no escuro por muito tempo. Mais tarde naquela noite, Jun entra no quarto informando Seala que ela trouxe as ferramentas para a renovação de sua cicatriz, embora ela pense que ainda é muito cedo para fazer isso, mas Seala pensa o contrário, porque tanto Oon quanto o príncipe estão ausentes no momento e este parece ser o momento perfeito. Como sempre, a enfermeira oferece ajuda caso ela precise de algo, mas ela insiste que ficará bem, tendo se acostumado com a dor. Absorta em seus pensamentos e sozinha no quarto, ela diz interiormente que, se ela pudesse apenas se afastar do palácio, finalmente estaria livre da dor. Ela afirma que acabará com a vida do príncipe e escapará para um lugar distante com Jun ao seu lado, mas a questão final ainda permanece: ela conseguirá fazer isso? Vários pensamentos passam por sua mente e, justo quando ela levanta a ferramenta para queimar seu rosto, o príncipe entra, questionando sua ação. A ferramenta cai com estrondo quando ele a atinge no chão e comenta sobre a origem de sua cicatriz.
Assustada, ela começa a explicar que não era sua intenção enganar. Ele a questiona e ela estava prestes a contar a verdade, mas ele rebate e questiona como ele pôde ser tão ignorante o tempo todo, enquanto sua amada infligia tal tortura a si mesma. Ele se chama de homem mais miserável e a abraça. Ele reconhece que ela não tinha outra escolha, mas promete fazer com que as pessoas que fizeram isso com ela paguem com suas vidas para libertá-la do sofrimento. Então, eles se trancam em um abraço enquanto se aventuram na floresta naquela noite. Ele pergunta se ela se sente melhor agora, e ela afirma. Ela começa a confessar que tem a habilidade de curar ferimentos e que seu sangue pode tratar feridas, assim como o sangue da donzela celestial na lenda. No início, era apenas potente o suficiente para curar animais, mas à medida que ela cresce, seus poderes também crescem, curando até mesmo a cicatriz sem sua vontade. Ela explica ainda que, antes, só precisava renovar a ferida a cada 3 a 6 luas, mas agora precisa fazê-lo a cada mês. O príncipe Muan, sempre amoroso, bate palmas em suas mãos enquanto se culpa por ser tão ignorante. Ele diz que nunca suspeitou que ela estivesse passando por tanta dor, mesmo quando pensava que sabia de tudo e tinha tudo sob controle. Inesperadamente, Seala informa que o que ele disse antes sobre acabar com a vida daqueles responsáveis por seu sofrimento realmente a deixou feliz, apesar de tê-lo mandado parar de tirar vidas por esporte. Mas isso a faz considerar-se uma pessoa má. No entanto, o príncipe a conforta acariciando seu rosto e dizendo que os responsáveis são os maus e que ela suportou a dor por tempo suficiente. Enquanto estão envolvidos naquele momento, um som de movimento na floresta chama a atenção deles, e acaba sendo uma ursa e seu filhote. O príncipe Mua menciona caçar o animal para ela, mas ela imediatamente lembra que não sente alegria em matar, mas se ele deve fazê-lo, então deve abater também o filhote, pois ele não sobreviveria sozinho. Na próxima cena, testemunhamos o príncipe finalmente recebendo a presença do grande preceptor que ele tanto esperava. Após uma breve troca de palavras entre eles, ele informa ao preceptor que precisa de um favor dele, citando a semelhança de sua caligrafia com a do falecido imperador. Em seguida, ele revela o pedido chocante de querer que o preceptor redija uma carta para ele, especificamente um decreto no estilo da caligrafia do falecido imperador. Parece que ele quer que o preceptor forje o decreto, mas o velho lembra que um portador da maldição no trono só trará fome e desastre à nação. Inclinando-se mais perto, o príncipe pergunta ao homem se tudo o que ele mencionou é diferente do que está acontecendo atualmente, citando o imperador que prefere perseguir saias a governar seus súditos. Ele acrescenta que o reino está cheio de oficiais corruptos e suas fronteiras estão cercadas por invasores inimigos, mas tudo isso está sob o reinado daquele que supostamente não está afligido pela maldição. Ele até menciona que a maldição será levantada em breve, deixando o velho confuso. E quando busca esclarecimento, o príncipe compartilha que conquistou o favor da donzela celestial. Com essa informação revelada, ele instiga o preceptor a apoiar sua causa. Enquanto isso, nos aposentos de Seala, ela e sua enfermeira Onjun não conseguem deixar de admirar a beleza da manta. O príncipe enviou-lhes uma mensagem e, de repente, irrompeu pela janela. Anja rapidamente se oferece para preparar a mesa para uma refeição, pois ele pretende jantar com Seala, apenas os dois na sala. Ele pede sua mão e a adorna com uma pulseira, ressoando com a de sua mãe. Para ele, Seala parecia guardar a memória de sua mãe com carinho, e foi por isso que ele pensou em presenteá-la com a pulseira. Mas ele fica chocado ao descobrir que não era como ele pensava. Inclinando-se mais perto, ele menciona casualmente que sua intenção era remediar sua dor, mas parece que só piorou as coisas. Então ele a beija e fala sobre sua ingenuidade nos caminhos do coração enquanto tira suas roupas e acaricia seu corpo. Ele comenta que esta é uma província com a qual está mais bem familiarizado. Serra, por sua vez, observa que nada é indesejado, desde que estejam juntos. Assim, eles mergulham mais fundo na intimidade, ignorando até mesmo a presença de Anjan do lado de fora da sala. No meio de seu momento íntimo compartilhado, Seala percebe que estava cega para tudo, exceto o príncipe. Todos os outros sons desapareceram e ela não podia sentir nada, nem mesmo o calor do sol ardente. Um momento se tornou eterno e um sonho sem fim. Mais tarde naquela noite,
Seala bate na porta do quarto de Anja, esperando compartilhar a cama com ela. Seala se entrega a uma conversa com sua criada, compartilhando seu arrependimento por ter se apaixonado pelo príncipe Muan. Ela quase deseja que ele esteja apenas brincando com ela e que ele só se aproximou dela para tirar vantagem de seu poder sem realmente amá-la, pois ela acha que isso acalmaria sua mente. Por outro lado, há o príncipe Muan, que foi caçar novamente com seu servo Yang. O leal servo percebe o quão descansado o príncipe parece, notando que os sintomas da maldição parecem incomodá-lo menos e o questiona sobre isso. Ele responde dizendo que é graças a Seala. Com a curiosidade no auge, Yang se atreve a perguntar se o príncipe estava ciente da habilidade especial de Seala desde o início. Em resposta, o príncipe começa a revelar que nunca antecipou nada disso e que pensou que sabia tudo o que havia para saber, mas ele não era mais sábio. Mais ainda, ele pensou que tudo o que importava era que ele libertasse Seala das garras de seu irmão. Há 15 anos, quando o príncipe Muan encontrou Seala pela primeira vez, ele estava em turnê quando um servo lhe mostrou o assentamento do clã Yel. O servo compartilhou que as mulheres Yel são frequentemente alvo de abdução, então elas estão sob proteção imperial. Ao passar, ele notou a pequena Seala em lágrimas com sua criada tentando acalmá-la. Ela era uma criança tão bonita. De fato, quando ele retornou ao palácio, seu irmão correu até ele para perguntar se ele realmente havia conhecido a última Duziel e se ela era tão bonita quanto as pessoas diziam. Mas ele respondeu que ela era apenas uma menina. No entanto, seu irmão, o imperador, insistiu que, não importa o que acontecesse, ele a tomaria como sua concubina. Furioso, mas respeitoso, o príncipe o lembrou de que ele já tinha 5 consortes em seu harém, mas o imperador indiferente enfatizou que seu desejo era ser lembrado como governante com uma Yel como sua consorte. Curiosamente, o príncipe perguntou o que aconteceria se a última garota Yel se recusasse a ser sua consorte, e seu irmão respondeu dizendo que, se ela desafiasse um decreto imperial, ele teria que acabar com sua vida, embora fosse uma grande pena deixar a linhagem Yel perecer. Então ele mencionou que ela encontraria seu fim depois de ter seus filhos. Que governante impiedoso eles têm aqui! Uma memória repentinamente passa pela mente dele sobre um incidente de incêndio anterior. No calor de tentar escapar do fogo com 2 servos, ele insistiu em não largar sua adaga, que caiu enquanto eles corriam para fora. A serva se ofereceu para voltar e pegar a adaga, mas acabou sendo consumida pelo fogo antes de conseguir sair, apesar de todos os seus gritos de socorro. O imperador apenas ficou lá, assistindo a queimar, antes que o outro servo a carregasse. Em outra cena, o jovem príncipe Muan está absorto em uma conversa com a mãe de Seala, onde ela foi informada da oferta de sua filha como um presente de congratulação pela ascensão do imperador. Ele explicou que seu irmão tem um apetite insaciável por mulheres bonitas e que o consentimento delas importa pouco para ele. Com um rosto sombrio, a mãe de Seala percebeu que os contos da cobiça e da crueldade do imperador finalmente haviam chegado aos seus ouvidos. Então, ela pediu ao príncipe para contar como as mulheres do imperador se saíam no harém, e ele respondeu dizendo que elas são mantidas no harém até serem descartadas como inválidas ou cadáveres. Depois disso, ele mencionou que gostaria de compartilhar uma história com ela. Então, ele começou a contar sobre o ano em que completou 10 anos, quando o falecido imperador lhe presenteou com uma tela dobrável que detalhava uma antiga lenda sobre o clã Yel e a nação de Tizo. Conta a história de uma donzela dos céus que se casou com um humano e lhe deu um filho, e um imperador que se apaixonou por ela à primeira vista. Naturalmente, ele procurou levá-la consigo para seu palácio. Ele disse à donzela celestial que seu marido amava apenas seu rosto bonito e sussurrou sedução em seus ouvidos. A donzela, incapaz de negar o imperador, sugeriu um pacto. Ela testaria seu marido desfigurando seu rosto com uma cicatriz horrível, e se seu marido ainda a amasse, o imperador deveria então deixá-la em paz. Confiando no amor de seu marido, a donzela procedeu a arruinar seu rosto, apenas para descobrir que o imperador estivera certo o tempo todo. Abandonada pelo homem que amava, a donzela desesperada tirou a própria vida. Essa parte da história é conhecida por todos, mas havia mais naquela tela dobrável, que era uma parte não contada da história. O príncipe Muan disse a ela que, na verdade, o imperador tentou proteger a donzela celestial até o fim. Afinal,
O estado de seu rosto não importava para ele, e, por então, ele tinha vindo a amá-la por quem ela realmente era. Apesar de ouvir tudo isso, a mãe de Si mencionou que, em sua visão, tanto o imperador quanto o marido da donzela eram culpados, e a obsessão deles pela beleza dela foi o que a levou ao seu trágico fim. Mas o príncipe interveio em desacordo e disse que a donzela pertencia ao imperador desde o início, e ele a teria feito feliz, independentemente de sua aparência. Após um breve silêncio, ele mencionou que poderia ser o amoroso imperador da lenda para Si, desde que ela pudesse suportar a vida no harém por 10 anos. Além disso, ele ressaltou que não era como seu irmão e que seu desejo por sua filha não era de obsessão carnal. Ele prometeu proteger sua filha do imperador, mas para isso precisava da ajuda dela. Ele revelou que se carregava o sangue do Uziol em suas veias, e por isso o imperador não poderia matá-la ou descartá-la facilmente. No meio de seu discurso, ela se levantou e se afastou dele, perguntando se o que ele queria dizer era que a única maneira de sua filha sobreviver era se tornar a última Yol viva, pois assim não teria mais valor aos olhos do imperador. Curiosa, ela perguntou se deveria desfigurar o rosto de sua filha como o da donzela celestial da lenda, e o príncipe confirmou. Depois de todas as suas indagações, ela decidiu confiar no príncipe Muan para cumprir sua promessa, afirmando que a vida como Yol não tinha sido nada além de sofrimento. Com isso, ela confiou sua filha às mãos dele. No presente, o príncipe Muan chega aos aposentos de Si, mas é informado por Anjan que ela não está em seu quarto. Ela diz que a senhora dormiu em seus aposentos na noite anterior, o que fez o príncipe questionar se havia algum problema. Anjan revela que Si busca sua companhia de vez em quando está preocupada à noite. Com a curiosidade aguçada, o príncipe investiga mais, buscando entender as preocupações de Si. Anjan começa a contar que Se ouviu alguns rumores que diziam que ele estava extremamente descontente com a aparência de seu rosto desfigurado, tanto que seu povo não havia tirado suas próprias vidas, mas sido massacrado por ele. Ao ouvir isso, ele debocha e pergunta quem ousou espalhar tais boatos, mas Anjan imediatamente se ajoelha, implorando que, se não houver verdade nos rumores, ele deveria conversar com Si, pois ela está realmente perturbada. Quanto mais ela passa a gostar de sua companhia e valorizar sua presença, mais os rumores a atormentam. Continuando a implorar, o príncipe ordena que ela se levante e concorda em conversar com Si sobre o assunto. Subsequentemente, Se acorda nos braços do príncipe com um sorriso no rosto, questionando como chegou ali, e ele diz que a carregou. Ele a leva de volta aos seus aposentos em seus braços, mencionando que ela mal se mexe enquanto dorme e que nem uma tempestade estrondosa poderia tê-la acordado. Defensivamente, ela informa que geralmente tem sono leve, mas talvez descansar em seu abraço a impediu de acordar. Eles compartilham um beijo e então ele revela que há algo que ela precisa saber, e isso diz respeito a Uziol e à sua mãe. Tremendo, ela pergunta se ele sabia que sua mãe e todo o clã planejavam tirar suas próprias vidas, ao que ele afirma e comenta que era por causa dela, pois mantê-la viva era a única coisa que importava. Com raiva, ela pergunta se ele considerou o que aconteceria a seguir para a única sobrevivente. Como se isso não fosse suficiente, ela começa a desabafar, dizendo que é evitada e desprezada na corte, e nada agrada mais ao imperador do que vê-la sufocar em suas lágrimas. Ela também enfrentou a dor de queimar seu próprio rosto na menor chance de sair do palácio, mas agora duvida se algum dia será livre. Além disso, não passa um dia sem que ela não resista à sua mãe por deixá-la sofrer sozinha. Mas o pior de tudo é que, apesar de toda a culpa que coloca em sua mãe, ela se pega rezando egoisticamente por sua vida sempre que ouve que outro sobrevivente Yol foi encontrado em algum lugar. Embora a companhia do príncipe tenha lhe concedido algum alívio, a cruel realidade não muda, e o dia em que o imperador encontrar outro Yol para substituí-la será o dia em que ela perderá a vida. O príncipe a assegura de que nenhum outro sobrevivente será encontrado e que ele cuidará disso, como tem feito até agora. Ele compartilha que os Yols restantes que viviam longe do assentamento do clã já foram eliminados. Além disso, ele diz que, quando localiza um sobrevivente, é o primeiro a chegar e matá-lo, apenas para manter-se segura. Isso não a agrada, e ela o interrompe abruptamente, gritando que ele deve parar de dizer que tudo isso é por ela. Soluçando, ela afirma que ele não deve derramar mais sangue por sua causa. Ela até questiona se viver seus dias no palácio, roubando todas aquelas vidas, é seu castigo. Quando o príncipe tenta tocá-la para acalmá-la, ela o adverte a não pôr as mãos nela e ordena que ele saia, pois nunca mais quer vê-lo. Para surpresa do príncipe Muan, ela o chama de assassino. Enquanto isso, nos aposentos do imperador, ele se deita para dormir. Ele percebe que Se tem sentimentos por seu irmão e se torna íntima com ele.
Ele pensa que tudo o que precisa fazer é tomar-se e engravidá-la, mas seu rosto desfigurado parece ser o único problema. De repente, ele chama um dos eunucos e ordena que tragam a garota Yol imediatamente, junto com sua criada Unjang. Em suas palavras, esposas indisciplinadas devem ser disciplinadas. Elas chegam aos aposentos do imperador, cumprimentando-o timidamente. Então, ele informa-se que a chamou porque tem algo para lhe dar. Para sua surpresa, ele coloca uma faca em sua mão, em um aperto firme, e menciona que a mandou afiar especialmente para ela e que vai instruí-la no uso da lâmina. Ele a manda se levantar, comentando que percebe que a enviou em uma missão secreta sem antes equipá-la com as habilidades necessárias. Ele menciona que não se pode esperar matar seu alvo sem saber manejar sua arma, então a incentiva a levar a lição do dia a sério e a lembrar disso quando executar o ato. Com um Jun diante deles, ele ordena que levante a cabeça e continua ensinando-se. Ele diz que a primeira coisa a se lembrar ao matar um alvo é segurar a arma firmemente e mirar na garganta. Nesse ponto, Si já estava chorando de medo, mas um Jun sussurra, assegurando que tudo ficará bem. Ele segura a mão dela, que empunha a faca, para mostrar como se faz, movendo-a contra a ama de leite. No entanto, ele erra o alvo na garganta e corta a bochecha dela em vez disso. Quando ele tenta acertar novamente, a faca cai da mão de Si por causa da tensão. Ela imediatamente começa a implorar por perdão e promete se dedicar à ordem na primeira oportunidade, pedindo um pouco mais de tempo. Antes que ela termine de suplicar, ele interrompe, dizendo que em 15 dias haverá uma grande caçada e que um acidente infeliz acontecerá ao príncipe no primeiro dia. Afinal, terrenos de caça não são conhecidos por serem seguros. No entanto, ele teme que seu irmão, sendo um homem resiliente, não sucumba tão facilmente, então recai sobre ela garantir que ele dê seu último suspiro. Ao soltar a mão dela, ele instrui casualmente que o mate e fuja, pois os guardas não a perseguirão, mas para o próprio bem dela, não deve falhar. Mais tarde naquela noite, quando Si e sua ama voltam aos seus aposentos, Anjan tenta acalmá-la, assegurando que está perfeitamente bem. Mesmo assim, Si continua chorando, dizendo que achou que a perderia, com o sangue dela em suas mãos. Jun pega sua mão, pedindo que ouça atentamente o que está prestes a dizer. Ela revela que, se algum dia morrer nas mãos de outra pessoa, Si deve saber que não é culpa dela. Ela não deve se culpar nem buscar vingança, pois não quer ser o fardo que a impede de alcançar a felicidade que merece. Com um abraço, Si afirma que não precisa do príncipe Muon ou de mais ninguém, o que importa é que tem Jun. Ela promete não falhar, e juntas elas deixarão o palácio e encontrarão a felicidade, focando apenas em sair vivas. Naquela noite, Si teve um sonho que a encheu de uma alegria indescritível. No sonho, ela estava perseguindo uma borboleta amarela sem saber para onde ela a levava, mas se viu cercada por uma vasta extensão de belas flores brancas. Foi apenas quando uma brisa suave espalhou as pétalas pelo céu que ela percebeu que o campo era um refúgio secreto de borboletas. Ela queria pegar uma para si, então levantou a mão para alcançar as asas douradas brilhantes e encontrou uma menina. O riso da menina era claro e musical enquanto colocava a borboleta desejada na mão de Si. Foi um sonho extremamente alegre para ela. Poderia ser um sonho de concepção? No dia seguinte, durante a refeição, Anjan percebe que Si não está comendo, então pergunta se a refeição não está ao seu gosto. Ela responde dizendo que simplesmente não tem muito apetite. Anjan então pergunta se há algo mais que ela gostaria e, surpreendentemente, ela responde que está com desejo de romã. Embora seja difícil encontrar a fruta, a ama promete verificar no mercado, mas pede que Si coma mais do que está disponível por enquanto. No momento em que Si está prestes a falar, uma náusea repentina a atinge, levantando suspeitas. Anjan começa a investigar, perguntando se ela já menstruou no mês, e Si responde que está atrasada há cerca de 10 dias. Ela lança outra pergunta, perguntando se a senhora tem se sentido enjoada ou tonta, ao que ela confirma. A ama então revela que, quando a falecida mãe de Si estava grávida dela, também tinha desejo por romãs. Foi então que Se percebeu que o sonho que teve era um sonho de concepção. Nesse momento, a voz do príncipe Mu interrompe, pedindo para entrar nos aposentos dela. Ele veio trazendo as romãs que ela desejava, observando que foram difíceis de conseguir. Ele menciona que viajou até os confins do sul para consegui-las para ela. Ela pega a fruta da mão dele e a joga na mesa, dizendo que não pediu por isso, se perguntando por que ele deve perturbá-la. Ela pede que a deixe sozinha para se afundar em seu desprezo por ele. Apertando os lábios, o príncipe reconhece que a culpa é inteiramente dele, então ela pode continuar odiando-o se desejar ou repreendê-lo até que sua raiva se esgote. Ele a incentiva a tratá-lo como achar melhor,
mas que não rejeite seu gesto. Ele se ajoelha e comenta que o próximo inverno será especialmente rigoroso, então ela precisa dos suprimentos que ele trouxe. Ele também observa que ela já perdeu a cor no tempo em que esteve fora. Seguindo isso, Anjan lembra-se que a cerimônia do chá da imperatriz começará em breve e comparecer de mãos vazias seria inapropriado, mas não tem como obter um presente aceitável, portanto, deveriam aceitar a generosidade do príncipe, pois não poderia ter vindo em melhor hora. Subsequentemente, o evento da imperatriz começa e a imperatriz reconhece o presente de Romance, querendo saber quem trouxe tal presente precioso. Uma das damas menciona que é um presente de Si, cortesia do príncipe Muan. Talvez ela até revele o que ouviu sobre o príncipe gostar muito de Si. Enquanto ainda estão falando sobre o relacionamento de Si com o príncipe, outra consorte grávida entra, pedindo perdão à imperatriz por não conseguir se curvar devido à gravidez. A conversa sobre a gravidez deixa-se pensando que elas tratam os filhos como alavanca para obter o que desejam. Ela não pode deixar de lançar uma pergunta à consorte grávida, perguntando que tipo de mãe ela quer ser para seu filho. A consorte grávida parece confusa com a pergunta, então se explica que, como a consorte está tão ansiosa para dar à luz, ela assumiu que já teria pensado nisso. No entanto, a consorte ainda insiste que seu dever termina na entrega do bebê e que não precisa fazer mais nada. Irritada com essa declaração, Se grita e diz que algumas mães sacrificam suas vidas por seus filhos e, comparado a esse exemplo, ela parece carecer de tal afeto maternal. Ela continua dizendo que o dever de uma mãe não termina na entrega e se surpreende. Que a consorte grávida pensaria de outra forma. Isso provoca murmúrios e sussurros entre as outras mulheres, mas a consorte grávida lembra a Sila que este é o palácio imperial, onde intrigas mortais abundam. Ela anuncia sua intenção de sobreviver neste lugar implacável e, se precisar usar seu filho para isso, que assim seja. Ela chega ao ponto de dizer que gostaria de ver Sila cumprir suas palavras quando ela mesma estiver grávida, embora duvide que Sila seja uma autoridade no assunto. Como se isso não bastasse, ela vai além, perguntando se não foi a mãe de Sila quem deixou a cicatriz horrível em seu rosto. Elas zombam e riem disso por um tempo, até que Sila se levanta de seu assento e confirma a afirmação anterior. No entanto, ela afirma que sua cicatriz serve como um lembrete de que sua mãe deu sua própria vida para salvá-la e que ela se orgulha de se chamar sua filha. Quando retorna aos seus aposentos após o evento, ela pergunta a Unjan se talvez sua mãe sentisse o mesmo que ela sente agora, mas a ama, obviamente confusa, busca uma explicação. Então Sila começa a explicar sua preocupação. Ela questiona se conseguirão escapar antes de ela dar à luz e também por quanto tempo ela conseguirá esconder isso do imperador. Apesar de tudo, ela se pega pensando em quem a criança se parecerá mais, ela ou o príncipe Muan. Ela está ansiosa para manter a criança segura a qualquer custo. Após um momento de silêncio, Anjan revela que sua mãe era, de fato, igual a ela e, então, uma memória do passado a invade. Sila compartilha como sempre ressentiu sua mãe sem sequer tentar entender o sacrifício que ela fez, mas Unjan a conforta, aconselhando-a a não se culpar, pois sua mãe não esperava sua compreensão e tudo o que ela queria era que Sila tivesse uma vida longa e feliz. Com esse conhecimento, Sila jura encontrar felicidade para si e para seu filho. Unjan, sempre a serva leal, então menciona que devem parar com as lágrimas da senhora primeiro e, para isso, provavelmente tem a ideia perfeita em mente. Ela informa que os últimos dias de chuva encheram o poço até a borda e agora tem água suficiente de sobra, então sugere um bom banho antes que o inverno chegue, garantindo a Sila que ela se sentirá muito melhor após se banhar na água quente. Durante seu banho, o príncipe Muan entra cambaleando, coberto de sangue. Antes que ela possa perguntar sobre seu estado, ele a agarra e a beija. Ele explica que o cheiro de sangue é a única coisa que o faz dormir sem ela em seus braços. Por outro lado, ela diz que entende que é a maldição, mas isso não é aceitável e ele deve se lavar primeiro. Nesse momento, ela revela que há algo que ele deve saber. Enquanto o limpa, ela pergunta se ele está planejando uma rebelião, mas em resposta ele pergunta se faria diferença se ele dissesse sim. Isso a leva a um momento de reflexão. Ela comenta internamente que a grande caçada começa em 2 dias e é quando o príncipe Mu empunhará sua espada contra o imperador. Mas será que ele conseguirá triunfar sobre um homem que derrama sangue tão impiedosamente? Ela nota que, se o príncipe falhar, ela e seu filho perecerão. No entanto, se quiserem sobreviver, será que matar o príncipe é a única maneira? Se ao menos ela pudesse convencê-lo a fugir com ela. Ele percebe absorvida em seus pensamentos, ela se pergunta sobre o que ele está pensando e, em seguida, menciona que ele deveria deixar o palácio com ela em busca de uma vida tranquila, onde ninguém os encontraria.
Olhando para ela, ele pergunta se ela ainda deseja fugir, mesmo sabendo que ele faria qualquer coisa para protegê-la. Ela responde dizendo que está cansada de tudo e deseja se despedir dessa vida. No entanto, ele não pode deixá-la escapar, então a incita a pedir qualquer outra coisa, que será dela, menos fugir. Ele a puxa para mais perto e começa a beijá-la, dizendo que ela não consegue imaginar o quanto é querida para ele. Notando que ela continua resistindo quando ele tenta tirar suas roupas, ele pergunta se a menstruação dela começou, ao que ela responde negativamente. Ele implora para que ela permita que ele adore o que ama, mas ela o interrompe novamente dizendo que não quer isso agora. O príncipe a encara e pergunta se ela ainda está zangada com ele, mas ela responde que apenas tem muitas coisas na cabeça no momento. Ouvindo isso, o príncipe insiste que, se sua presença não a desagrada, ela deve ao menos permitir que ele a segure. Enquanto ele a abraça, ela afirma que ele não hesitará em fazer o que for necessário para mantê-la segura, mesmo que precise matar todos. Enquanto isso, ela implora silenciosamente por seu perdão, pois se ele não for com ela, ela deve salvar a vida do filho deles às custas da dele. Na próxima cena, vemos Seala prestes a entrar em uma tenda, mas ela para e reflete sobre as palavras que o imperador lhe disse anteriormente. Ao entrar na tenda cheia de soldados, sua mente divaga novamente, pensando que, se tivesse depositado mais fé no príncipe Muan ou se tivesse temido menos o imperador, isso teria feito alguma diferença no futuro do príncipe e no dela. Ao entrar, o príncipe Muan pega sua mão e expressa sua felicidade com a presença dela, mesmo que ela esteja ali a convite do imperador. Ela informa que o imperador a chamou para atender às necessidades do irmão dele. O príncipe a conduz para dentro de sua tenda, prometendo que ela encontrará mais calor e segurança ali, observando que os primeiros ventos frios do inverno não devem ser subestimados. Ele lhe entrega um manto para se aquecer, lembrando que ela tem mais do que a si mesma para pensar. Será que ele já sabe sobre a gravidez? Quando ela está prestes a fazer uma pergunta, um de seus eunucos entra apressado para informar que os preparativos estão completos e que uma matilha de lobos foi avistada a oeste, e os homens estão prontos para partir. Ele promete capturar o líder da matilha para Seala aquecer sua cama com a pele, mas ela recusa, dizendo que tais troféus grandiosos devem ser oferecidos aos céus e não a ela. Ele a beija na testa e menciona que todos os dias tem feito sacrifícios sem falhar, então certamente os céus o perdoarão por fazer uma exceção. Ao sair da tenda, ele ordena a um dos servos que diga aos caçadores para pouparem as mães e seus filhotes durante a caçada. Enquanto ele sai da tenda, Seala corre atrás dele, implorando para que ele não vá, enquanto o imperador se aproxima. Ela conta que teve um sonho perturbador sobre ele na noite anterior, levando-o a perguntar se ela o viu cavalgando para sua própria morte no sonho. Ela afirma, ainda insistindo que ela teme que ele possa se ferir gravemente lá fora. Ela reconhece que é apenas um sonho, mas insiste que ele não deveria ir. Nesse momento, o imperador aparece diante deles, sorrindo de forma presunçosa e sinalizando ao irmão que devem partir. Seala baixa a cabeça em tristeza, mas o príncipe Muan incita a esperar por ele em sua tenda, pois vê-la segura e ilesa já é recompensa suficiente para ele. Que alma doce ele é, não é? Depois disso, ele parte, deixando-a para trás. Enquanto o observa se afastar, ela ameaça que, se ele se machucar, ela será forçada a tomar uma decisão horrível. Logo depois, o príncipe é trazido de volta à sua tenda gravemente ferido, com a vida esvaindo-se lentamente de suas mãos. Todos os esforços para reanimá-lo se mostram inúteis, e nem mesmo o médico da corte consegue ajudá-lo. Nesse momento, Seala pede uma oportunidade para cuidar do príncipe, pois não há mais tempo a perder e nem mesmo uma donzela dos céus poderia trazer um homem morto de volta à vida. Após seu pedido ser concedido, ela pega a faca que o imperador uma vez lhe deu e comenta que agora é sua chance, se ela acabar com a vida dele e fugir, finalmente estará livre. Afogada em lágrimas, ela levanta a faca e, antes que nos demos conta, a notícia de que ela assassinou o príncipe e fugiu se espalha. O eunuco do príncipe, Yang, a persegue, refletindo que suspeitava de algo errado quando foi caçar com o príncipe. Os lobos estavam se comportando de maneira estranha e o príncipe parecia ser o único alvo, além do fato de ele ter se entregado facilmente a uma das feras na floresta e confiado a proteção de Seala às suas mãos. Durante a perseguição, ele usa seu arco e flecha para derrubá-la. Enquanto isso, o corpo do príncipe Muan já havia sido enviado de volta ao palácio, onde seu irmão, o imperador, o cobre e exibe publicamente uma falsa tristeza. Ele anuncia a morte do irmão ao povo e diz que, em honra ao seu serviço e lealdade, concede a ele as vestes imperiais do imperador, que servirão como mortalha. Em seguida, declara um período de luto, pois o reino perdeu seu protetor.
ele assegura ao povo que seus homens já estão em busca do assassino e de seu cúmplice que tiraram a vida do príncipe a sangue frio, prometendo que serão sentenciados à morte por 1000 cortes. Enquanto o povo continua a lamentar, um eunuco sussurra ao imperador, informando que o grande preceptor e os 3 ministros de mais alta patente estão a caminho com o restante da corte. Ao chegarem, o imperador ordena com raiva que o povo pare de lamentar e fique em silêncio. O grande preceptor revela que trouxe o edito testamentário do falecido imperador, conhecido pelo imperador atual, afirmando que a última vontade do imperador falecido supera a autoridade do próximo governante. Em seguida, ele lê o conteúdo perante a corte para que todos testemunhem. Caso o filho mais velho do falecido imperador, legítimo sucessor e herdeiro, que é o príncipe Muan, retorne vivo da batalha, ele deverá ascender ao trono e ser aclamado imperador de Tiso. De maneira tensa, o imperador debocha e diz que nada pode ser feito, pois o príncipe mais velho está morto enquanto ele fala. O pedaço de tecido que ele usava para cobrir o príncipe cai no chão, deixando, as pessoas ofegam de surpresa. Para espanto de todos, o príncipe Muan se levanta e declara que está muito vivo. Ficamos chocados ao descobrir que, durante o tempo em que Seala ficou sozinha com o príncipe, ela usou seu sangue para salvá-lo em vez de matá-lo. Como o imperador teria sua cabeça por salvar seu irmão, ela não teve escolha a não ser fugir o mais longe possível, pedindo ao príncipe que a esquecesse e encontrasse sua própria felicidade. Após a declaração de sua sobrevivência, o príncipe Muan instiga o grande preceptor a reler o testamento na presença de seu irmão. O grande preceptor começa a leitura novamente, desta vez acrescentando que, no caso da morte do príncipe primogênito, o trono passaria para seu irmão, o príncipe Yuun. Até que esse momento chegasse, a corte formaria um conselho de regência e aguardaria seu retorno. Com isso, todos os testamentos anteriores são declarados nulos e sem efeito. Depois de ler, ele saúda o príncipe Muan como o legítimo imperador, e o povo se junta a ele, ajoelhando-se diante de seu novo imperador. Enfurecido com esse novo desenvolvimento, o imperador grita, perguntando se ele não foi um governante generoso para todos eles. Mesmo assim, todos agora se ajoelham diante do príncipe Muan. Tremendo, o imperador se aproxima do grande preceptor e arranca o testamento de suas mãos, alegando que deve ter sido forjado, pois ele não revelou tal coisa quando o falecido imperador morreu. Furioso, ele questiona por que deveria mencioná-lo agora. O príncipe responde que tiveram que esperar por ele, conforme estipulado no testamento. Ele também explica que estava ocupado protegendo as fronteiras após a guerra, enquanto o imperador manobrava na corte para tomar o trono. Em seguida, ele pega o testamento das mãos de seu irmão e explica que foi forçado a fazer oferendas diárias durante 10 anos inteiros para implorar aos céus que levantassem sua maldição. Vendo isso como uma oportunidade, o imperador grita e diz ao povo que seu irmão incitou a ira dos céus e que o reino será assolado por fome e desastre se permitirem que ele tome o trono. Para sua surpresa, o grande preceptor compartilha que a maldição foi levantada porque o príncipe Muan conquistou o amor de uma donzela dos céus, libertando-o da influência da estrela amaldiçoada. Perguntando quem seria a donzela dos céus, o imperador começa a rir, dizendo que Seala não está mais viva. Essas notícias despertam murmúrios entre o povo, que questiona se a maldição sobre o príncipe retornará e se ele realmente está apto a governar sem ela. Com passos gentis, ele se aproxima de seu irmão e saca uma espada, dizendo que o povo parece inseguro sobre quem deve servir. Então, ele golpeia o rosto de seu irmão com a espada e comenta que pode ser o perseguidor da mulher que ama, mas também é seu irmão, e por isso mostrará misericórdia, concedendo-lhe uma morte rápida. Ao perseguir seu irmão, que tenta fugir, ele ordena ao grande preceptor que prepare um funeral de estado e promete voltar em breve. Enquanto o imperador corre para a floresta, ele acidentalmente escorrega e cai em uma cova. Lá, ele diz ao irmão que seu pai o escolheu e que segurou sua mão enquanto morria, proclamando o imperador. Antes que pudesse terminar de explicar, o príncipe confirma seu estado de saúde e confessa que havia forjado o decreto, embora duvide que isso importe muito para seus vassalos, pois é óbvio que todos querem sua queda, marcando o fim de sua tirania. Enquanto ainda se envolvem na conversa de despedida, os lobos na floresta começam a aparecer ao redor. O imperador, que já estava sentado na cova. O príncipe Muan então compartilha um segredo: quando um xamã lança seu feitiço em uma besta, ele garante que ela se lembre do rosto de seu alvo. Mas, neste caso, como eles compartilhavam o mesmo rosto, os lobos confundiram o imperador com o príncipe. Nesse momento, os lobos atacam o imperador, rasgando-o em pedaços, marcando o fim de sua existência. Olhando para o céu, o príncipe espera pela segurança de Seala onde quer que ela esteja.
6 meses depois, Seala é vista sentada sozinha em um jardim até que um John se aproxima dela perguntando se ela está esperando as borboletas novamente. Seala responde que gostaria de ser a primeira a recebê-las, por isso decidiu parar ali. Enquanto acaricia sua barriga, menciona que sua própria pequena borboleta parece gostar do jardim também. Relaxando no jardim, Seala afirma que às vezes é difícil acreditar que realmente estão ali, quase como se fosse um sonho. Ela lembra que, se não fosse pelo General Yang, talvez não tivessem escapado com vida, considerando que ele os salvou das mãos dos outros guardas que os perseguiam quando fugiram do palácio. Ele disse a ela que o príncipe o enviou para acompanhá-la até a segurança, quase como se soubesse que ela salvaria sua vida. John percebe que Seala sente falta do príncipe Muan, observando como ela sempre vai ao jardim. Ela sabe que aquelas borboletas não são os únicos visitantes que Seala espera receber. No entanto, Seala acredita que o príncipe não virá porque ela é apenas a ex-concubina do falecido imperador. Nas palavras de John, pensar que o príncipe abandonaria Seala após professar seu amor eterno é doloroso, e ela acha que é melhor para Seala esquecê-lo, pois isso pode ser o melhor. Após a conversa sincera, John sugere que voltem, com esperanças de que as borboletas possam visitá-las no dia seguinte. Ao se levantarem para ir embora, eis que o príncipe Mu aparece com sua comitiva, trazendo exatamente as borboletas amarelas que ela desejava. Ele pede desculpas pelo atraso e explica que queria garantir que tudo estivesse resolvido antes que pudessem ter a honra de recebê-la no palácio. Ele comenta como ela está diferente e atribui isso ao fato de que ela está grávida. Eles trocam elogios enquanto ela o chama de Sua Majestade, ao que ele adverte e insiste que ela o chame como sempre fez. Mas como ela ousaria fazer isso agora que ele é o governante da nação? Para sua surpresa, ele informa que em breve ela se juntará a ele como imperatriz. Perplexa, ela se considera indigna, pois foi concubina no harém do falecido imperador. Ele então revela que sabia que ela tentou matá-lo sob as ordens de seu irmão. Surpresa por ele saber disso o tempo todo, ela pergunta por que ele não a confrontou. Ele responde que estava esperando que ela tomasse sua própria decisão, e que ele teria morrido de bom grado por suas mãos se ela tivesse levado a cabo o ato. Consequentemente, ele se ajoelha diante dela e começa a dizer que ela é a razão pela qual ele está vivo hoje e que, mesmo em circunstâncias tão difíceis, ela arriscou sua vida para salvar a dele. Além disso, como a maior contribuinte para sua ascensão, seu lugar de direito é ao seu lado, onde ninguém é mais adequado. Ele expressa gratidão por seu perdão por toda a dor que ele causou no passado. Enquanto acaricia sua barriga, ela comenta que o jardim se parece com o campo de flores que viu em seu sonho de concepção e que sempre desejou ver as borboletas de perto. Após ouvir isso, ele concorda e permite que o jardim seja o local de nascimento de seu primogênito, mas não do segundo, pois uma vez que ela retornar ao palácio, ele espera que ela nunca mais saia de seu lado. Curiosa, ela pergunta o que aconteceria se decidisse voltar ao jardim, e ele responde dizendo que voltariam juntos, mas, por enquanto, ela deveria se deleitar com as borboletas que tanto desejou encontrar. Em seguida, ele alerta sobre ficar muito tempo no sol, pois pode se queimar, mas ela lhe dá a resposta mais doce que ele poderia desejar ouvir. Ela diz que nada poderia machucá-la agora que ele finalmente está com ela. 7 anos depois, em meio à cidade movimentada, Anjan se encontra com um certo mestre Song, por quem parece ter encontrado amor. Ela informa que precisa voltar ao palácio um pouco mais cedo porque Seala, agora Sua Majestade, nomeou sua primogênita como princesa herdeira no dia anterior e solicitou sua presença no palácio após a procissão cerimonial. Anjan conta ao seu novo amor que é uma mulher estéril e não pode lhe dar filhos, perguntando novamente se ele tem certeza de que é isso que deseja. O homem parece não se importar com isso, então ela pergunta novamente se ele ainda sentiria o mesmo se ela lhe dissesse que é uma Yol. Surpreendentemente, ele segura suas mãos e diz que isso não importa porque a ama pelo que ela é, e que, se for o caso, teria ainda mais respeito por ela. Eles compartilham esse momento romântico discutindo sobre si mesmos antes de serem abruptamente interrompidos pelo anúncio da presença do imperador. A jovem princesa herdou a aparência de sua mãe, Seala, mas sua natureza formidável lembra mais a de seu pai. Como o imperador recusou aceitar concubinas que pudessem fornecer herdeiros homens, sua única filha foi proclamada a primeira princesa herdeira de Tiso. Oan se tornou o chefe dos eunucos mais jovem da história da nação, e o general Yang agora serve o imperador como seu braço direito e grande comandante do reino. Quanto a Anja, podemos ver claramente que ela está desfrutando de sua nova vida de liberdade e alegria fora do palácio. Para Seala, a nova imperatriz, a cicatriz ardente da angústia não mais marca seu rosto, pois o tempo de luto e sofrimento finalmente passou.
Agora, apenas um sorriso radiante embeleza seus lábios enquanto ela descansa na sombra viva de sua lua. E assim, essa história sombria, mas bela, chega ao fim. Se você gostou, deixe-nos saber nos comentários.